Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, e queria dizer, Sra. Ministra, que este Governo e o seu Ministério transformaram o Orçamento de Estado do Ministério da Cultura numa verdadeira fraude. E é uma fraude, primeiro, Sra. Ministra, porque os senhores do Orçamento para 2010 cortaram 17% sem darem uma informação a quem quer que fosse, sem discutirem isto com quem quer que fosse. Isto a fazer fé nos únicos números que temos disponíveis, que são aqueles que a Sra. Ministra diz que não são muito corretos, que são os do relatório, mas como a Sra. Ministra certamente saberá, dos mapas não consta informação rigorosamente nenhuma sobre a execução do orçamento de funcionamento do Ministério da Cultura. Temos alguma informação sobre alguma parte do PIDAC, não temos toda, e portanto, a fazer fé nos números que temos disponíveis, há um corte de quase 17%, no Ministério, de mais de 17% do orçamento do Ministério da Cultura, o que transforma o Orçamento de Estado num documento em que pouco podemos basear a nossa avaliação política. Se a Assembleia da República aprova um orçamento e o Governo, durante o ano, corta 17%, sem saber onde nem como, obviamente que este é um documento que é transformado numa perfeita inutilidade. Mas, por outro lado, Sra. Ministra, o seu Ministério não dá informações exatas, nem quando os grupos parlamentares lhes pedem. A Sra. Ministra há de fazer a gentileza de verificar nos serviços do seu Ministério o que é que aconteceu às perguntas que eu lhe fiz em julho deste ano sobre a execução do PIDAC no apoio às artes, sobre a execução do PIDAC na Biblioteca Pública de Évora e na construção do Arquivo Distrital e numa série de outras perguntas que eu lhe dirigi a meio do ano para saber como é que estava a execução do PIDAC e às quais o seu Ministério não respondeu. E depois, Sra. Ministra, confrontamos com o orçamento proposto para 2011, que significa não um aumento, porque essa comparação com a execução não é uma comparação séria. Uma comparação séria é entre termos comparáveis. A Sra. Ministra não pode comparar o orçamento com a execução. Tem que comparar o orçamento inicial com o orçamento inicial. E aquilo que temos é um corte para 2011 de 14,81% no orçamento do Ministério da Cultura. E não sei em que números é que a Sra. Ministra se baseou para fazer este quadro que aqui nos disponibilizou, mas queria informá-la, Sra. Ministra, que entrou na Assembleia da República, no início da semana passada, uma errata ao Orçamento de Estado. E essa errata, se a Sra. Ministra tiver em conta esses valores, o orçamento do Ministério da Cultura representa não 0,5% do PIB, mas 0,12% do PIB e representa 0,27% do Orçamento de Estado. E isto, Sra. Ministra, é o orçamento mais baixo de sempre do Ministério da Cultura. É este orçamento que a senhora aqui vem discutir connosco. Sra. Ministra, há um outro problema, há uma outra dimensão de fraude neste orçamento e que tem que ver com um saco azul que cresceu do ano passado para este ano, um saco azul que cresceu de verbas que não se sabe em que é que vão ser utilizadas. A Sra. Ministra tem no orçamento do seu Ministério 13 projetos do PIDAC, cuja única identificação é projetos a candidatar ao CREN, que representam mais de 6 milhões de euros e que não se sabe para que é que vão servir. Isto significa cerca de 8,5% do PIDAC. E, portanto, Sra. Ministra, queria pedir, porque vou fazê-lo por escrito, se a Sra. Ministra não me der essa informação, queria saber em que é que vão ser gastos estes mais de 6 milhões de euros de projetos a candidatar ao CREN, exatamente, se a Sra. Ministra quiser, tem aqui a lista dos projetos e das entidades cuja execução, que têm a seu cargo a execução destes mais 6 milhões de euros, mas isto é um saco azul que cresceu de 2010 para 2011 e que importa saber exatamente para que é que vai servir. Depois há uma outra zona obscura, que curiosamente é uma zona relativamente à qual todos os anos era prestada informação e relativamente à qual este ano nada é dito, que tem a ver com as transferências para as 11 fundações que em 2010 consumiam 12% do orçamento do Ministério da Cultura. E, portanto, Sra. Ministra, queremos também saber quanto é que vão significar em 2011 as transferências para aquelas fundações. Se a Sra. Ministra quiser, também lhe posso dar aqui a lista das fundações para que possa dar essa informação. Há, no entanto, Sra. Ministra, duas orientações centrais neste orçamento do Ministério da Cultura. Uma orientação de responsabilização e uma orientação de mercantilização da política cultural. Há uma orientação de responsabilização que passa por atribuir a autarquias, à dita sociedade civil, responsabilidades que devem caber ao Governo e que o Governo quer assumir e, obviamente, que tem uma tradução naquilo que é a menor disponibilidade orçamental do Ministério da Cultura. E depois há uma orientação de mercantilização, Sra. Ministra, que já não é nova, já não é uma orientação nova, nem é uma orientação que seja da sua responsabilidade, é uma orientação de responsabilidade do Governo do Partido Socialista, dos vários Ministros da Cultura que tiveram à sua responsabilidade esta questão, e que passa por deixar áreas como a recuperação do património, ou até
ou até o apoio à criação artística e cultural, na disponibilidade de haver uma intenção económica ou perspectiva de uma exploração económica que possa vir a ser feita. E essa é uma orientação de mercantilização que nós continuamos a criticar e continuaremos a criticar. Porque não é isso que diz a Constituição, nem é isso, Sra. Ministra, que devia fazer um governo que se diz de esquerda. Questões mais concretas, Sra. Ministra, sobre o apoio às artes. Queremos saber exatamente quanto é que foi executado dos 22 milhões e 100 mil euros deste ano. Recebemos agora um quadro destes quadros que a Sra. Ministra vai distribuindo às prestações nesta audição. Recebemos agora um quadro que nos dá um valor de 21.421.282 euros. Queria saber, Sra. Ministra, exatamente se este valor corresponde ao apoio às artes e em que montantes, em que rubricas é que foram utilizados estes 21 milhões de euros. Porque se a Sra. Ministra, aliás, felizmente tenho a vantagem de me pegar pouco aos relatórios, gosto mais de olhar para os mapas onde as coisas são discriminadas. Se a Sra. Ministra olhar para o mapa 17, que dá conta das responsabilidades contratuais plurianuais no Ministério da Cultura, a Sra. Ministra vai perceber que na Direção-Geral das Artes a verba que foi executada e que resulta destas contas que aqui estão, nos mapas, no mapa 17, se comparar o mapa 17 deste ano com o mapa 17 do ano passado, verá que a verba são 18.706.984 euros. Há uma diferença muito significativa entre 18 milhões e 700 mil euros para os 21 milhões 421 que a Sra. Ministra aqui nos dá. Gostava que esclarecesse essa questão. Mas gostava também, Sra. Ministra, que explicasse uma coisa. O seu Ministério reduz 10,5% nas verbas de apoio às artes. Mas os compromissos plurianuais mantêm-se nos 12 milhões,7 se isto se cumprirem os contratos. E, portanto, queria saber, Sra. Ministra, vai ou não haver cortes nos apoios quadrianuais? E se vai haver, quanto? Vai ou não haver concursos pontuais este ano nos 2 semestres? E se vai, com que verbas? Queria saber também, Sra. Ministra, qual vai ser o número de estruturas, qual é a perspectiva de apoio ao número de estruturas que o seu Ministério tem? Com os concursos anuais de 2010, realizados em 2010, e juntando os quadrianuais e os bianuais, passou a haver mais 15 estruturas apoiadas, e concluirei dentro do tempo, Sr. Presidente, passou a haver mais 15 estruturas apoiadas, apesar do montante disponível ser o mesmo. Queria saber, Sra. Ministra, como é que vai ser em 2011, quando o montante se vai reduzir? Qual é a perspectiva em relação ao número de estruturas apoiadas e qual é a perspectiva em relação aos montantes a conceder? E gostava também, Sra. Ministra, de saber como é que vão ser corrigidas as assimetrias regionais. Com quanto e onde, Sra. Ministra, no Orçamento de Estado, e já que não podemos confiar no relatório que lhe dissesse, em que mapa é que estão previstas as verbas para corrigir as assimetrias regionais? Porque, relativamente a esta matéria, há muito pouca coisa clara. Para terminar, Sra. Ministra, queria colocar ainda uma questão muito rápida, que tem que ver com a inundação de sexta-feira passada na Corredoria. Não sei se a Sra. Ministra teve conhecimento da inundação que houve na Corredoria que obrigou a encerrar a exposição do Centenário da República. Queria saber, Sra. Ministra, depois de todas as garantias que nos deram, se a Sra. Ministra se continua a sentir confiante em transferir para a Corredoria o Museu Nacional de Arqueologia, tendo em conta que esta experiência de sexta-feira passada aconselha seriamente a rever esta posição. Muito obrigado, Sr.